Agora são 7h17 e vamos analisar aí o cenário político internacional. Nosso convidado hoje é o Mauri Chamorro, consultor e analista internacional. Olá, Chamorro, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo. Prazer estar aqui com você de volta. Prazer o nosso estar com você, Chamorro. Bom, vamos falar aqui, começar pelos Estados Unidos, né? Você viu que o Senado absolveu o Donald Trump, né, em julgamento de impeachment, e também, olha, aquele discurso que o Trump estava fazendo, não é isso? E, aliás, antes, né, de fazer, ele entregou o discurso, né, para Nancy Pelosi, né, presidenta da Câmara dos Estados Unidos. A Pelosi estendeu a mão e ele não cumprimentou a Pelosi, mas também ela não deixou por menos. Depois ele fez o discurso, ela chegou, ficou atrás dele, rasgou o discurso, quer dizer, realmente o cenário ali está bastante conturbado nos Estados Unidos, né, Chamorro? Tá complicado, porque inclusive há a disputa nas internas, né, nas primárias do partido da mesma presidenta do Congresso, é complicado. O Bernie Sanders, ele está muito próximo à liderança, né? Em algumas pesquisas ele está liderando, outras não, para realmente ser o candidato oficial que disputaria contra o Donald Trump. Duvido. Eu acho que o establishment vai fazer como aconteceu com a Hillary, de que o Bernie Sanders perca a primária, as eleições internas do partido, para que seja o Joe Biden, o ex-vice-presidente do Obama, candidato. A situação é difícil, obviamente, né? O ataque do Donald Trump mediático e nas redes sociais contra a Pelosi, também contra a bancada do Partido Democrata, sempre foi muito, muito evidente, né? Ele não é alguém que tenta ser o politicamente correto, que tenta criar algum tipo de convivência pacífica entre os poderes, já que ele sabe que ele tem a maioria, a maioria total dos votos no Senado, e sabemos ontem mesmo que o Senado havia rejeitado o impeachment do presidente Donald Trump. Então, a situação ela é tensa, ele sabe que nessa tensão, nesse caos, quem acaba sendo beneficiado é ele. Esse é o estilo dele, a população que vota nele gosta desse estilo e acaba se sentindo mais empoderada para poder fazer campanha. Vamos lembrar que ele está, nesse momento, numa disputa eleitoral, né? Ainda o Partido Democrata não sabe quem que vai acabar elegendo como candidato para disputar contra o Donald Trump. Porém, ele faz um trabalho comunicacional muito bom, muito bom. O Donald Trump, ontem também, durante a declaração, né, o discurso à nação, ele utilizou alguns mecanismos de comunicação política muito interessantes, como foi a entrada, quando ele fez uma homenagem a uma família que era uma mãe com duas filhas, que o seu marido, né, o pai daquela família, era um sargento que estava na guerra, no Iraque, defendendo a liberdade, os direitos e tal, quando de repente ele convida esse sargento a entrar no Congresso e a família não sabia que ele já estava de volta aos Estados Unidos. Então, houve um momento muito emocionante que obviamente, tocou o coração de muita gente. Então, esse tipo de utilização desses códigos de comunicação política, realmente o Donald Trump está sendo magistral. Porém, sabemos que nos Estados Unidos não ganha quem tem mais votos, né? Nos Estados Unidos ganha quem tem ganha as votações nos estados que têm os principais colégios eleitorais, e aí o que eles chamam superdelegados, né? Que são aqueles estados que têm um peso diferenciado em relação aos demais estados, que somados dá mais delegados do que votantes. Então, no caso, só relembrando, contra Hillary Clinton tinha mais voto direto, ganhava por quase 2 milhões, se não me engano, de votantes, a mais do que o Donald Trump, só que nos Estados Unidos não vale, não ganha quem tem mais votos, ganha quem tem mais delegados, ou seja, o voto é indireto. E nisso o Donald Trump ganhou e muito provavelmente volte a ganhar esse ano. Chamorro, bom dia. Bom dia. Falando a respeito justamente das eleições nos Estados Unidos, a gente teve aí o caucus de Iowa, que ainda não tem um resultado oficial até agora, né? O anúncio desse resultado era esperado para segunda-feira, uma apuração bastante conturbada, diversas denúncias. Ontem, por exemplo, a gente teve o caso ali do condado de Black Hawk, né? Que o supervisor disse que a apuração não, na verdade, era compatível com os dados que ele tinha passado. E temos aí, na verdade, diversas suspeitas de que, como você mencionou, o senador
Bernie Sanders está sendo prejudicado, né? Não só nesse processo, mas durante todo esse processo de escolha do Partido Democrata. Você acha que, na verdade, para a cúpula do Partido Democrata é melhor perder para Donald Trump do que ter Bernie Sanders como candidato? Na verdade, não é para o Partido Democrata, é para o sistema, né, dos Estados Unidos. Não há uma diferença entre os democratas, entre um candidato democrata e um candidato republicano. Aquele que chegar à presidência da República nos Estados Unidos vai se submeter ao establishment, né, aos poderes que existem, né, aos bancos, ao sistema financeiro que é dominado pelos judeus, também a indústria das armas dos Estados Unidos. Basicamente, os proprietários são alguns bancos de investimento. Então, você tem uma situação de domínio do presidente que chega lá, e independe de quem for, eles vão continuar invadindo países, eles vão continuar bancando processos de desestabilização do mundo afora, também vão continuar com bloqueio a Cuba, com bloqueio a Venezuela, bloqueio a Síria, tentativa de lá dentro da OMC, a China, a atitude é a mesma em relação ao mundo. Há uma diferença em relação, pode ser do Donald Trump e dos demais candidatos republicanos, ou demais presidentes republicanos, que o Donald Trump é um outsider, né? Ele não vem do núcleo duro do Partido Republicano, ele não foi um político de carreira, ele é uma pessoa bilionária que decidiu, apresentador de televisão, que decidiu ser presidente da República. Porém, é um cara que domina, né, a comunicação de uma maneira diferente daquilo que a gente está vendo. E ele não... Uma característica interessante é que, até agora, o Donald Trump foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a não iniciar uma guerra durante seu período como presidente da República. Isso é uma novidade. Porém, independe de ser esquerda ou direita. Agora, se alguém ameaça esse establishment, realmente é o Bernie Sanders, né? Ele fala por exemplo, de saúde gratuita, de acesso à saúde gratuita, de diminuir o orçamento do Estado em relação à indústria bélica, também a questão das invasões e a presença militar dos Estados Unidos em quase todo o planeta. Então, ele realmente ataca o centro, a coluna vertebral do establishment dos Estados Unidos. Então, ele é uma ameaça. É muito difícil que o Bernie Sanders possa se eleger, não por uma questão da elite, né, do Partido Democrata, mas, porém, para a elite dos Estados Unidos em si. Agora, posso só... Pode. Marilu, porque justamente em cima disso que o Chamorro está falando, o que eu acho curioso é que, como você falou, o Trump é outsider, né, como é também o Bolsonaro aqui, mas os dois, na verdade, eles legitimam o sistema. Eles são outsiders a uma vista ali de que eles nunca estiveram ali no núcleo duro da política, no núcleo que define as coisas do sistema, mas eles legitimam o sistema. No caso do Sanders, ele resgata aquilo justamente que falta, que é a questão da política, da valorização da política. As pessoas têm participado mais, inclusive em movimentos fora do período eleitoral, e isso é absolutamente desprezado por um partido político. É uma aparente contradição, mas que, como você falou, não é uma contradição de fato, né, Chamorro? Não é uma contradição. Na verdade, a forma, vamos dizer, Bernie Sanders ajuda a legitimar um sistema que está errado, né? Não pode ser que nos Estados Unidos, o país que se chama exemplo da democracia, que tenta exportar o modelo democrático ao mundo, seja um país que não elege o seu presidente através do voto direto. É bizarro. Não dá para entender isso. Você não pode ter... não ganha quem tem mais votos, ganha quem consegue mais delegados. Ou seja, é uma espécie de um voto indireto que existe no sistema dos Estados Unidos desde 1700. Então, não pode ser que esse mesmo sistema que existia desde a época da escravidão até hoje seja o sistema vigente. Vamos lembrar também que é basicamente um país que tem dois partidos. São dois partidos que disputam a presidência da República há 300 anos e se dividem entre eles a presidência. Não é que nem no Brasil, que você tem 35 partidos inscritos e vem um outsider como o Bolsonaro, um fascista, que ganha uma eleição porque conseguiu a maioria dos votos no país, apesar de ser muito questionado o sistema democrático brasileiro, porém ele ganhou uma eleição porque teve a maioria dos votos. Não é o caso dos Estados Unidos. Então, Bernie Sanders traz um sentido de normalizar, de dizer, olha, sim, há uma possibilidade de uma pessoa de esquerda ganhar uma eleição nos Estados Unidos, olha como ele está disputando por segunda vez, ele tem chance. Então, isso traz uma sensação de normalização do processo democrático, do processo eleitoral dos Estados Unidos.
Unidos eleitoral é antidemocrático. Vamos voltar um pouco mais atrás. O Bush filho ganhou uma eleição com 1.000 votos de diferença, com menos de 1.000 votos de diferença, num sistema que é analógico, no sentido de que você pega o papel, você marcava, você tinha que fazer um furo, então tinha alguém que falava, não, esse furo está mal feito no papel, então não conta o voto para o Al Gore, que era o candidato, que era o vice-presidente do Bill Clinton, que disputou contra o Bush a sua reeleição. Então, as pessoas manipularam e roubaram. Inclusive, há um documentário sobre a história do coordenador da campanha do Bush, contando como eles manipularam esse resultado. E não acontece absolutamente nada. Então, o Bernie Sanders realmente é uma muito boa observação. Ele traz um sentido de democracia, né, de amplitude, de um processo que, na verdade, é bipartidista, que não é democrático e que sempre cai na mão dos mesmos grupos econômicos, que são os donos dos presidentes dos Estados Unidos. Exato. Agora, falando ainda, né, desse discurso de Estado da União, o Trump falou sobre a Venezuela, né, trazendo o Juan Guaidó, né, estava no Congresso aí, a convite do republicano, e ele foi ovacionado por republicanos e por democratas, exatamente isso que vocês estavam comentando, né? Inclusive pela Nancy Pelosi. Exato. Inclusive pela Nancy Pelosi. Já foi uma das primeiras a levantar, impressionante, né, quando o Trump anuncia a presença do Juan Guaidó, ela levanta, euforicamente começa a aplaudir. Na verdade, claro, é um respaldo que eles estão dando, já que o Juan Guaidó perdeu a eleição para a presidência da Assembleia Nacional, né? O que aconteceu é que houve uma manobra interessantíssima. Grande parte da oposição venezuelana dentro do parlamento decidiu votar contra o Juan Guaidó e elegendo um outro deputado para a presidência, que é o Luiz Parra. O que aconteceu foi que o chavismo apoiou esse candidato da oposição e elegeu um outro, que não foi o Juan Guaidó. Então, o Guaidó não tinha maioria dentro da Assembleia e perdeu a presidência do legislativo venezuelano. Então, como ele perdeu um espaço de poder importante dentro do país, ele iniciou um tour, né, pelo mundo afora, se reuniu com diversos presidentes da Europa e foi recebido agora na Casa Branca, né, chegou nos Estados Unidos e foi ovacionado dentro do Congresso dos Estados Unidos, que não é para menos. Obviamente, é uma pessoa que sequer, e isso é importante dizer, ele sequer exerce, eu estou na Venezuela nesse momento, ele sequer exerce poder ou liderazgo sobre a oposição venezuelana. A oposição venezuelana tem muitos líderes. O Guaidó, ele é parte de um partido, ele é membro de um partido, mas ele não lidera esse partido dentro da Venezuela. O líder desse partido é o Leopoldo López, você tem o Freddy Guevara, você tem outras lideranças que realmente são os caciques do partido. O Guaidó, ele era do baixo clero. Então, por que o Guaidó acabou sendo eleito presidente do Congresso, do parlamento venezuelano? É porque era a vez, os partidos, eles fazem cada ano, vai elegendo o presidente de um partido novo, só que os líderes do partido, do Juan Guaidó, um está detido, o outro, os outros dois estão exilados, e eles não têm como disputar essa interna. Então, aí saiu o Juan Guaidó, mas ele não tem o liderazgo, nem dentro do partido dele, muito menos na oposição. Só que os Estados Unidos mantêm, obviamente, a postura de apoio ao Juan Guaidó como tentativa de pressionar o governo da Venezuela para uma questão eleitoral agora, né, no momento em que esse ano vai haver uma eleição parlamentar, vai eleger novamente toda a Assembleia Nacional. O Juan Guaidó provavelmente não vai disputar, é muito difícil que ele dispute, porque se ele disputar essa eleição, a tendência é que ganhe o chavismo a maioria no Congresso, e se o chavismo ganhar a maioria e o Guaidó participar e ele perder, basicamente o que ele vai ter feito é legitimar o processo eleitoral. Então, normalmente os Estados Unidos ordenam que a direita venezuelana, quando não tem certeza de que vai ganhar a eleição, participe, porque aí a direita sai mundo afora dizendo que não havia democracia na Venezuela. Muito bem, agora a gente pode falar um pouco sobre o Chile e Bolívia, Chamorro. No Chile, a gente tem aí um quadro bastante preocupante, com muitos protestos continuam, a violência policial também está bastante intensa, já são aí 20 mortos, 2.500 feridos, um torcedor do Colo-Colo também morreu, né, dias atrás, protestos durante jogos de futebol, arquibancada, né, incendiada.
Fala um pouquinho sobre o Chile e também, se você puder, dar uma pincelada no que está acontecendo na Bolívia, como é que está a situação de Evo Morales. Bom, a situação do Chile ela é muito complicada no sentido de que há uma violência institucionalizada do Estado, através da polícia, né, dos carabineiros, contra a população civil. Todos os dias, quase, um chileno é assassinado pela polícia lá no Chile, há denúncias de desaparecidos, e há um absoluto silêncio por parte da comunidade internacional, da Comissão de Direitos Humanos, da OEA também, da Michelle Bachelet. O papel que ela está tendo na questão do Chile é vergonhoso, porque ela se calou, ela se silenciou sobre o que está acontecendo no Chile. Então, agora é uma pressão do presidente Piñera, através da violência da polícia chilena, para o momento eleitoral, né? Lembrando que dia 26 de abril vai acontecer o plebiscito aqui a favor ou contra a Constituição, a realização de uma Assembleia Constituinte, e também a segunda pergunta é a votação que vai definir a metodologia com que vai se realizar a Assembleia Constituinte, se ela vai ser só a participação cidadã, se ela vai ser só a participação de partidos, se ela vai ser mista ou se ela seria realizada pelo Congresso que nesse momento é vigente. Porém, há um acordo terrível para a realização dessa Assembleia Constituinte, que ela não é considerada plenipotenciária, ou seja, a Assembleia Constituinte é uma convenção constituinte. A barbaridade que isso tem de fundo é que a Assembleia Constituinte ela não vai ser plenipotenciária. Por exemplo, o Congresso chileno vai estar vigente naquele momento, e o Congresso chileno pode, por exemplo, pedir para a Corte Constitucional, que seria o STJ chileno, questionar alguma decisão dessa Convenção Constituinte. Ou seja, o povo não vai ser soberano em decidir a sua nova Constituição. E a pseudo-esquerda chilena, o Partido Socialista, a Frente Amplio, a Democracia Cristã, eles assinaram, junto com o governo e com a ultradireita chilena, um acordo para transformar uma Assembleia Constituinte numa Convenção Constituinte subordinada aos demais poderes do Estado. É uma barbaridade o que eles estão fazendo no Chile. Então, a população nas ruas reclamando. E aí o Pinheiro que está tentando fazer é amedrentar esses votantes para que, de alguma forma, isso acabe influenciando a eleição que vai acontecer agora em abril. Isso é muito triste. Falando um pouquinho da Bolívia, o que aconteceu na Bolívia não sei se vocês sabem, mas o presidente Evo Morales ia se candidatar para a Assembleia, né, para o Congresso, para o Parlamento boliviano, agora nas próximas eleições. Porém, a pessoa apoderada dele, ou seja, a pessoa que tinha o documento para poder registrar o presidente no Conselho Nacional Eleitoral, para ele poder disputar a eleição, que, inclusive, essa pessoa tinha um RG dele, tinha carteira militar, tinha toda a documentação original, ela estava chegando para registrar o presidente como candidato. Essa pessoa ela foi detida pela polícia e todos os documentos do presidente Evo Morales originais foram retidos como prova do processo que existe contra o presidente Evo Morales, não permitindo que o presidente seja inscrito como candidato. Então, isso que aconteceu na Bolívia também, quando chegou Luiz Arce, né, que é o candidato a presidente do MAS, do partido do Evo Morales, ele foi retido no momento que ele desembarcou dentro do aeroporto e imediatamente foi entregue, o oficial de justiça entregou a série de processos que ele está respondendo dentro da Bolívia, porque é uma tentativa de também impedir que ele seja candidato, já que ele lidera as pesquisas, assim como as pesquisas indicam que a maioria no parlamento boliviano seria do partido do presidente Evo Morales. Então, a tentativa de impedir a participação do presidente Evo Morales, já obviamente não dá mais tempo de escrevê-lo, assim como também há uma tentativa de impedir que o Luiz Arce e o David Choquehuanca, que é o candidato a presidente e vice-presidente do MAS, possam participar da eleição, já que eles ganhariam a eleição presidencial e a maioria do parlamento na Bolívia. Muito bem. Nossa, que aula, hein, Chamorro? Muito obrigada aqui pela sua participação. Um grande abraço para você e a gente espera contar com a sua participação novamente em breve, viu? Um grande abraço. Obrigado a vocês. Abraço a todos no Brasil. Valeu. Falamos aqui com a Amaury Chamorro, analista internacional, consultor.